Que conselho então você daria para os missionários nessa questão da comunicação, né? Porque beleza, a gente tem dois extremos, né? Às vezes a galera que da igreja que só quer ficar para dentro, mas também tem uns missionários que só querem ficar para fora e às vezes não conseguem ter essa comunicação com a igreja local. O que que você diz sobre isso? Cara, eu falo assim, cria relacionamento com seus líderes e pastores, né? Seja bem sincero, sejam amigos, sabe? Porque isso é importante, você ser amigo. Cara, conversar sobre tudo, né? Sobre as suas dificuldades, confessar pecados, cara, isso é importante, né? Porque você vai ganhando uma confiança e ali vai criando um relacionamento, né? Vocês vão trocando umas ideias, vão conversando, vão tendo aquele tempo juntos, sabe? E o seu próprio pastor, ele vai reconhecer isso em você, sabe? O chamado que você tem, o fogo que você tem de pregar o evangelho, né? É uma coisa muito natural, né? Você tem que ter essa comunicação, sabe? E de falar, sabe? Porque muitas das vezes, cara, a galera não fala, sai fora por conta própria, depois fala assim, eles não ligam pra mim, não veio recursos. Eu vejo muitos missionários que reclamam, né, de recursos, né? Mas não tem uma comunhão com a igreja, não participa de nada da igreja, sabe? Então a gente sempre tá. A gente temos a igreja lá em São Paulo, mas a gente temos um grupo de evangelismo que evangeliza a Avenida Paulista, a Rua Augusta, os lugares pancados de São Paulo, ali, sabe? Onde tá as baladas. Então a gente temos que ser participativos, né? Eu conversando com meu pastor, eu falei, pastor, eu gosto de evangelizar, eu amo ficar fora da igreja assim para evangelizar. Ele entende meu chamado. E um dia minha pastora ela falou assim, cada um tem um chamado mesmo, né? Uns gostam de ficar para fora, os outros gostam de ficar para dentro. Então eles respeitam isso, sabe? Eles já têm essa visão, sabe? Essa sensibilidade de entender isso. Eu acho que o segredo é esse, né? Quando os pastores conseguem respeitar aquela galerinha que gosta das ruas, né, que gosta de levar para as ruas, né, a palavra, mas essa galera que vai para as ruas também consegue entender o lado pastoral, né? Exatamente. Que muitas vezes a gente foi evangelizar em algumas cidades e a gente ouvia assim, que adianta evangelizar nas cidades se vocês não vão cuidar, né? E por quê? Porque a pessoa tem uma visão, às vezes, muito pastoral, né? E aí você pensa, não, mas o que adianta ficar só cuidando se não for evangelizar também, né? Existe. Então, tipo assim, ambos se complementam, né? Existem os 5 ministérios, né? Uhum. A galera tem que entender isso. Existe o mestre que fica na igreja, existe o pastor, né? Precisa receber as ovelhas e vai, entende? Sim. Às vezes, né, tem muitos conflitos assim. Eu vejo alguns missionários que foram, né, para o campo de missões, foram, né, para fazer algum curso, alguma coisa assim, tiveram aquela experiência, eles voltam e tem uma dificuldade, né, de porque a pessoa muda o pensamento dela, né? E o que é mais louco é que a pessoa culpa quando dá errado. Entendeu, negão? Porque a maioria dos nossos missionários que saem vão para uma escola missionária, ou se desviam, ou se firmam em missão. Isso é perigoso. Entende? É muito perigoso. Sabe? A maioria. Pode prestar atenção. Vocês têm amigos seus que foram para algumas organizações missionárias que hoje não estão mais no nosso meio. Por que você acha que isso acontece? Cara, por conta disto, cara. Por conta de abrir mesmo. Precisa de uma rede de apoio. Precisa do teu irmão, né? Aquele, sabe? Precisa do seu irmão ali, sabe? Que precisa de irmãos que estejam ali orando, né? Pode parecer clichê, né? Mas a missão é aquele que vai, aquele que ora, aquele que oferta e aquele que compartilha, que agora nas redes sociais, né? Eu amo não compartilhar somente o que eu faço, mas o que os meus irmãos fazem, porque nós somos um em Jesus, né? Sim. Eu vejo muito isso, sabe? Porque Jesus é o único, né, cara? Entende?
Sim, com certeza. Eu realmente já percebi essa questão, né, dos missionários, muitos jovens, na verdade, querer ser missionário, né, e aí ele fazer um curso, né, de missões, tudo, voltar para sua igreja, e aí às vezes também eu vejo que a galera volta para a igreja achando que vai voltar e as coisas vão ser totalmente diferentes, né? É como fosse o super-homem, tá ligado? Eu sou Superman. super-herói, agora eu cheguei ali na igreja, eu vou ter que mudar tudo. Não é assim que funciona, cara. Às vezes Não ficou... é, cara. Não é assim que funciona. Quando a gente lançou um ministério que bombou no Brasil, cara, inteiro, teve muita influência. Vários outros ministérios conhecidaço aí, né? Se inspirou em Jesus Cristo e também através da nossa vida. Eu não quero falar, mas já falei pra vocês nos bastidores, né? Porque eu não ganho mérito nenhum com isso, porque é Jesus, pra honra e glória dele, sabe? E vários outros ministérios que acontecem dessa forma, sabe? Tipo, precisamos entender que nós mudamos através da nossa vida, do nosso testemunho, sabe? Não impondo as coisas em nossa comunidade de fé, mas sim mostrando, sabe? Como Jesus fazia, né? Nos seus milagres mostrava, sabe? E isso é incrível. E eu, tipo, voltando, recapitulando, a gente formamos um ministério e eu queria que todo mundo saísse da igreja para evangelizar, velho. Vocês precisam ir lá, conhecer. Mas nem todos tinham esse chamado. É depois que eu fui entender isso, mais ou menos há 14 anos atrás, fui entender que quase ninguém tem um chamado de missões urbanas. Não sei se vocês estão me entendendo. Quase ninguém, mas tem um que tem um chamado de intercessor que pode orar por aquele que foi. Sim. Você está entendendo? Receberá o mesmo galardão, né? Então é isso, galera. Sabe, nós somos o povo. Isso é legal, né, Rafa?